Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou fazer a resenha do Quarteto Fantástico do Omnibus. Pesado. O Omnibus do Quarteto Fantástico pelo John Byrne. E eu vou tirar a guarda aqui, porque senão vai ficar difícil, vai acabar amassando e tal. E se você paga uma fortuna numa história em quadrinhos ou em qualquer coisa, é bom você tomar cuidado com ela, né? Então, esse é o Omnibus do Quarteto Fantástico. Ele reúne, quer ver? Marvel Team Up 61 62, Marvel 2-in-1 50, Fantastic Four de 209 até 218, daí pula 219, vai 220 221, daí 232 260, o anual 17... Vingadores 233 e Coisa 2. Então, assim, é bastante, né? É bastante coisa, são 1082 páginas de quadrinhos. 1090, acho, páginas, porque daí depois tem uns extras e tal. E é muito divertido para ler, né? Mas saliento que ele é muito divertido para ler para quem viveu a época, eu acho, né? Eu desconfio, eu não tenho certeza. Aliás, se você quiser, comenta aqui embaixo. Se você tem menos de 30 anos, comenta aqui embaixo. Quero saber se você leu, o que você achou. Porque me parece que esse álbum aqui, ele apela muito pra nostalgia. Ele é muito nostálgico, né? Pra vocês terem uma ideia, e daí, pros velhinhos que nem eu, os caras que já têm barba branca, estão ficando careca e tal, eu recomendo ler ele junto com o Guia dos Quadrinhos, pra você saber em qual gibi que que você leu pela primeira vez. Isso é muito divertido, primeiro, por essa questão nostálgica. Segundo, para perceber como faziam mutilações nas histórias de quadrinhos na época. Tem, por exemplo, duas histórias aqui, que cada uma delas tem, acho que 36 páginas. 32 páginas, uma coisa assim. São duas, certo? 64 páginas. E ela vinha no gibi do Homem-Aranha, que já tinha duas histórias do Homem-Aranha, mais essas duas, e o gibi só tinha 84, como, né? E daí, assim, tem umas coisas que você lembra, tem outras coisas que você não lembra. Pode ser que minha memória esteja falhando? É claro que pode. Mas existe uma boa chance também de aquela coisa que eu não lembrei ter sido simplesmente limada, né? Aqueles interlúdios, aqueles bate-papos meio... que não agilizam na aventura, esses parece que foram tirados da Editora Abril, né? Isso é bem divertido. Se você é velho que nem eu, vale a pena ler com o Guia dos Quadrinhos do lado, né? Sem falar que, puta, daí você vê as capas, era no gibi do Homem-Aranha e tal, você vê as capas. Muito legal. Outra coisa divertida para velhos é você já saber o final, mas relembrar aquela nostalgia de, puta, eu era moleque, pô, eu tava na casa do meu tio quando eu li, pô, esse gibi foi minha avó que me deu, nossa, esse aqui, eu lembro de onde eu comprei na livraria Otani, na papelaria Otani, que fica na Manuel Ribas, isso, fica na Manuel Ribas, do lado da igreja dos Padres Caputinos. Eu lembro disso, Padres Caputinos, sacou? Eu lembro eu comprando aquilo, e eu lembro da capa. Isso é muito divertido, né? Então, tem toda essa questão nostálgica. Mas, tirando a questão nostálgica, o que nós temos aqui são aventureiros, né? Então, são 4 pessoas, raios cósmicos, isso eu não vou explicar, mas são aventureiros, e o John Byrne pega essa pegada de aventureiros. Por exemplo, lá pelas tantas, eles decidem que eles vão para a zona negativa para explorar. Vamos lá explorar a zona negativa, ver qual é, ver o que está acontecendo lá. Por que faz isso, né? E o John Byrne, daí, pra época, isso é muito interessante, porque o gibi começou em 72 e terminou em 83, né? Pra ele mapear isso, ele coloca o Quarteto Fantástico em vários momentos, como o explorador norte-americano que tá cagando pras coisas, né? Que tá nem aí pras coisas. Então ele vai lá, destrói uma civilização e tá tudo bem. O John Byrne afirma isso. Tem uma das histórias, que eles vão parar num planeta e eles vão lá e cometem um assassinato.
Ponto. Eles assassinam uma estrutura porque achavam que estava fazendo mal para as pessoas, mas eles não entenderam a cultura. Como eles não entenderam a cultura, típico norte-americano, você não entende a cultura, vai lá e terra arrasada, mata todo mundo que precisar. Né? Nesse caso aqui só precisava matar uma pessoa, uma coisa. Mas essa coisa era muito grande. Então assim, os caras cometem assassinato por ignorância. Cometem assassinato típico do invasor. Talvez pelo John Byrne ser canadense, não norte-americano, ele tenha essa visão um pouco diferente, né, dos norte-americanos. E claro, e essa mesma história também é interessante você ler de uma forma, sei lá, a gente tá numa pandemia, né? E nessa história tem um planeta que daí tem uma fortificação e a fortificação está expulsando as pessoas como se elas fossem vírus, né? Talvez o planeta Terra esteja fazendo o mesmo conosco, né? Com os vírus que nós somos. Eu, particularmente, acredito que a raça humana foi a pior coisa que o planeta Terra já produziu. E fora isso, fora toda essa questão da aventura, uma coisa legal que o John Byrne consegue fazer é criar histórias pequenas, mas que você se importa com os personagens. Isso é bem interessante. Além, claro, dos personagens principais, né? E ele vai aumentando, ele vai colocando uma certa gradação de loucura nas histórias dele. Então eles são aventureiros. O que o aventureiro pode fazer? Ele pode fazer tudo, né? É claro que existe uma forçação de barra, principalmente no Senhor Fantástico. O Reed Richards é um tipo Deus, né? É que nem o Batman do Grant Morrison, que pode tomar um tiro de bazuca no peito nu, que vai sobreviver. Ele não é assim, mas ele é a mente mais inteligente do universo. Ele é mais inteligente que Galactus. Ele é mais inteligente que qualquer coisa que surge. Então, tem uma forçada de barra aí que me incomoda um pouco, mas ok, a gente passa, porque senão também não tem história, né? Afinal, uma história de super-heróis, como diria o Alan Moore, é apenas o meio. Você nunca sabe direito quando começou e nunca vai ter fim, né? Você está sempre no meio da história. Então é mais ou menos essa pegada que eles fazem. Uma outra coisa que o John Byrne faz, que eu achei bem interessante, é que pela primeira vez você vê que o Senhor Fantástico e a Sue Richards transam, né? Daí eles até engravidam. Nesse especial aqui, eles até engravidam do segundo filho, que na verdade será uma filha, como a gente vai ver depois, mas não tá aqui. E aparece, não... Obviamente não explícito, mas aparece o Senhor Fantástico levantando sem camisa e ela nua, né? Também não aparece nada, mas enfim, né? Pelo menos, as pessoas, os super-heróis também transam, ainda que a gente se pergunte como o Coisa faz isso com a Alicia Masters, né? Mas ok, também, tudo bem. Algumas respostas o John Byrne dá, por exemplo, por que o Coisa nunca vira ser humano de novo, né? Aqui tem uma resposta ótima. Isso não vou dar spoiler, mas é bem legal. E a grande pegada da aventura, né? A grande pegada da aventura e dos gibis, das histórias pulp mesmo, dos anos 50, dos anos 40, dos anos 50, que tem as histórias pulp. O camaradinho aqui, o John Byrne, que eu esqueci o nome dele, veja só. O John Byrne, ele vai adiante nessa toada da aventura. Claro que ler um ônibus nem sempre é fácil, porque ele é pesado, ele é ruim, né? Para ler você tem que ou ler numa mesa, ou fazer perninha de índio no sofá. Não dá para ler na cama, sob o risco de concussão cerebral, mas eu gosto da ideia do ônibus. Eu gosto principalmente porque eu tenho tudo em um lugar só, como a gente já falou no nosso podcast. Se você não escutou ele ainda, ele tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Daí depende, se você estiver correndo, andando, dirigindo, você coloca no Spotify. Se você estiver agora em casa de boas, coloca lá no YouTube que tem também. Que é estar tudo em um lugar só, né? Então você não tem que ficar meses colecionando. Eu particularmente, eu espero acabar a coleção para começar a ler. Sabe, WandaVision, que tem? Não comecei a assistir ainda. Vou esperar acabar toda a temporada para começar a assistir. Que nem eu fiz com The Boys, por exemplo. Eu tenho aqui o Lobo Solitário inteiro, quer dizer, até o 24, que foi até o que saiu agora, e só vou começar a ler quando terminar. O Príncipe Valente tem de 1937 até 2006, e eu só vou começar a ler quando terminar.
Se pudesse, e é claro que não pode, porque é uma prateleira que nem cabe no quadro, que é enorme, do Príncipe Valente. Se pudesse sair de uma vez só, eu compraria de uma vez só. Então é mais ou menos assim que eu penso. Fica mais fácil para ler quando tá tudo num volume só. Se precisa ser capa dura, se precisa ser nesse preço, daí já é outra questão, né? Mas a ideia de fazer um compêndio eu gosto bastante, tá certo? Então assim, pessoal, é um gibi muito legal. Eu acho que ele é mais legal para quem é velho. De novo, se você tem menos de 30, por favor, diga aí o que você achou. Porque eu queria saber mesmo. Porque eu acho que isso é bem coisa de velho mesmo. Velho da nostalgia. Fala, eu lembro quando eu comprei. Essa coisa toda. Vamos ver o que uma pessoa mais jovem tem a dizer. E como eu estou fazendo em todos os vídeos agora, eu tenho uma recomendação. Como isso aqui é basicamente ficção científica, é super-herói sim, mas é muito mais ficção científica do que super-herói. Tem os supapos que tem que ter, porque senão não vende, mas é muito mais ficção científica. Eu peguei um livro, um disco de ficção científica, o Rendezvous, do Jean-Michel Jarre, né? É um disco que tem, sei lá, são 6 músicas, que na verdade são uma só, né? É uma música dividida em 6 partes que você encontra aqui no Rendezvous. Me parece que esse é o principal disco do Jean-Michel Jarre, esse e o Equinox, né? Só que, não sei, eu prefiro esse aqui. Acho que o Equinox tocou tanto que me encheu um pouco um saco, e esse aqui eu gosto mais. Então é uma música típica dos anos 80 também, o que casa com o gibi, e de ficção científica. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, mas valeu!